Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a pesquisa da Quaest, mas na verdade tem vários aspectos interessantes para falar dessa pesquisa, então eu vou quebrar ela em alguns vídeos diferentes, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o aspecto da melhora do Trump com Lula, ou seja, a população brasileira aqui, ó, a maioria vê Lula fortalecido após reunião com Trump na ONU, mostra a pesquisa da Quaest, né? E isso só mostra aquilo que eu falei para vocês, que não dá para fazer, essas pesquisas não dá para você fazer perguntas muito complexas. Isso daí é um tema que tem muita sutileza, que o pessoal fala, conversa é legal? É legal. Ah, o Lula falou, o Trump falou bem do Lula? Falou bem do Lula, então pronto, o Lula está fortalecido. A ligação na cabeça do povo é muito simples e não dá para tirar realmente uma conclusão disso daqui, né? Mas tem um subtexto nessa história aqui, um objetivo por trás disso, que é o mesmo do resto dessa pesquisa. Na verdade, nessa pesquisa toda, o único fator que é realmente relevante é o aumento da popularidade do Lula, porque isso o eleitor sabe dizer. Você gosta do Lula ou não gosta do Lula? Isso é relevante, isso é uma coisa que a pessoa consegue se posicionar facilmente, né? Esse ponto é relevante e não tem como negar que o Lula está bem nesse momento. Mas como eu já falei para vocês, a tendência é que justamente o Lula fez toda essa atrapalhada para dar uma melhorada agora, exatamente para conseguir manter União Brasil e PP na base do governo. Ele não tem como manter essa aprovação até o final do mandato, até as eleições do ano que vem. A coisa vai mudar. Eu vou explicar para vocês o porquê. Essa notícia foi sugerida por Bombado da Voz Fina, Christian02 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então a questão da aprovação do Lula, a gente vai falar mais adiante em outro vídeo. O que a gente vai falar aqui é, aqui, ó, maioria vê Lula fortalecido após reunião com Trump na ONU, mostra a pesquisa Quaest, né? 49% dos entrevistados, o presidente se saiu mais forte da reunião com Trump durante a Assembleia Geral da ONU. Então repara que eles não estão falando ainda do telefonema que aconteceu ontem ou anteontem aí, né? Eles estão falando ainda, essa pesquisa foi feita antes disso, mas quando já se tinha a informação de que o Trump iria encontrar com o Lula, né? E a questão toda dessa história toda é que a gente sabe que isso não vai dar certo, isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas num primeiro momento, quando você diz que vai abrir a mesa de comunicação, abriu a coisa de conversa, isso é uma coisa positiva, não? Eu acho que é positivo sim, né? O Trump está mostrando que quer negociar com o Lula, que encara o Lula como alguém capaz de fazer alguma coisa aqui, ó. Após esse encontro com Trump, Lula se saiu politicamente mais forte, 49%, nem forte nem fraco, 10%. Se eu fosse votar, eu votaria nisso daqui. E fraco, 27%, né? Para mim, não fez diferença nenhuma, porque a verdade é que não mudou absolutamente nada, nem nas intenções, nem no posicionamento dos dois países, né? Aqui, ó. O efeito positivo é mais acentuado entre os eleitores que se declaram com posicionamento político, sem posicionamento político, digo, público que tem sido decisivo na recuperação da popularidade do governo. Nesse segmento, 44% afirmam que Lula se fortaleceu com o encontro, enquanto 25% que não saiu nem fortalecido, nem enfraquecido, e 11% acreditam que não houve impacto, né? Então, ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Mas, que isso teve impacto na pessoa no meio do caminho, porque a gente já sabe disso. O que faz diferença é a pessoa no meio do caminho. O pessoal à esquerda, o Lula pode cagar em cima de alguém, xingar alguém, atirar em alguém, o pessoal da esquerda vai continuar gostando do Lula, não tem o que fazer. O pessoal da direita também não vai mudar. O que eles estão dizendo aqui é só óbvio. Quem muda de opinião, quem bota mais para um lado ou para o outro, é o pessoal do centro. Mas o pessoal do centro tem essa característica de ser exatamente dentro desse público o que está menos interessado em política, o que está menos acompanhando política, né? Ou seja, o meu ponto aqui é que isso aqui não quer dizer nada, e ao contrário, esconde um risco muito grande para o Lula. Por quê? Porque ele está criando, na verdade, uma expectativa para o resultado dessa negociação. O Lula, antes, estava com uma estratégia que era ganhadora, para o Lula, não para o país. Para o país era terrível, mas para o Lula era a estratégia ganhadora. Ele ficava batendo no Trump, não, que o Trump não quer conversar comigo, que não sei o que lá, que nós soberania, soberania, e vamos bater com os Estados Unidos. Era uma estratégia ganhadora para ele. Por quê? Porque ele se preservava nessa história toda, o país estava se ferrando, mas ele se preservava e ficava como herói do nacionalismo, eu que estou defendendo o Brasil contra o Trump e coisa e tal, e ainda poderia, ano que vem, tentar arrumar alguma coisa, algum golpe, declarar estado de sítio, estado de emergência, sei lá, fazer alguma lambança para impedir candidatos de direita, para garantir que ele ganhasse a eleição no que vem. Então, a estratégia anterior do Lula era campeã. Ele ia ficar isolado, não ia conversar com o Trump, não ia buscar o Trump, ia ficar dando desculpa e coisa e tal. O que o Trump fez? Ele quebrou essa parada.
né? Então ele buscou a conversa com o Lula. E aí o Lula ficou sem jeito, ele não tem como ignorar agora. Ele ficou, deu checkmate no Lula. Só que o Lula sabe que essa negociação não vai a lugar nenhum. O Lula teme muito ir lá na Casa Branca e o Trump fazer uma maldade com ele, botar um monte de dados e coisa e tal, e certamente o Trump vai tentar alguma coisa desse tipo. Mas mesmo que isso não aconteça, né, mesmo que essa conversa fique mais nos bastidores e coisa e tal, o fato é que não vai resultar em nada. E no momento que você tem essa conversa, isso gera uma expectativa positiva na população, principalmente entre o pessoal que está diretamente prejudicado pelas tarifas, né, o pessoal, os empresários e quem mais está prejudicado por isso, você gera uma expectativa que não vai se cumprir, que a tendência é só piorar daqui para frente, né? Então aqui, ó, a maioria dos brasileiros vê Lula mais forte, mas é uma coisa que tem um lado negativo, né? O lado negativo vai ser o que vem a partir daqui. 51% dizem que Lula e Trump vão se dar bem em eventual reunião. Vamos ver o que vai acontecer, né? Por enquanto, o Trump está sendo muito amistoso com Lula. Amicíssimo, né? Não tem problema nenhum, né? Quando é que vai ser essa reunião, ninguém sabe, né? O Lula levantou a hipótese de se encontrarem na cúpula da ASEAN, na Malásia no final do mês. E também colocou o convite para o Trump vir na COP30, né? Mas nada disso daqui é possível, é pouco provável que isso aconteça. O mais provável é que o Lula vá lá na Casa Branca para conversar com o Trump, e tem muita gente pressionando o Lula para fazer isso. E aí isso aqui está gerando muita expectativa, o Lula vai ter que ir lá. O que vai acontecer depois disso? Bom, aí a gente vai ver o que vai acontecer depois disso. Eu imagino que vão ser coisas positivas para a direita e vão ser coisas muito duras para o Lula. Pouco provável ele conseguir alguma coisa de útil, né? Aqui, ó. Para 65%, o Lula precisa ser amigável com o Trump em negociação, diz pesquisa. Eu acho muito engraçado isso, porque o brasileiro realmente tem essa mania de ser amigável demais, entendeu? Assim, não, isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. A gente tem uma característica populacional que é essa, né? As nossas interações sociais tendem muito para esse lado de evitar confronto. Isso é bom por um lado, tá? Mas é ruim por outro, porque aqui no Brasil é muito comum aquela situação em que na frente a pessoa te elogia, não sei o que lá, mas virou as costas para você e aí tá te metendo pau e não gosta de você e não faz nada do combinado e ignora tudo. Ou seja, seria melhor se a pessoa abrisse o jogo, né, e falasse abertamente as coisas, e batesse, brigasse, coisa e tal, e resolvesse o problema, muito melhor do que ficar todo mundo calado, todo mundo elogiando o outro, mas depois trair por trás, né, ficar fazendo merda por trás, né. Isso é um ponto realmente negativo, mas enfim, é assim que nós somos. Não dá para negar que o brasileiro tem essa característica, né? Então o pessoal quer que o Lula seja amigável com o Trump e coisa e tal. E olha só, isso não vai dar muito certo, não. O Lula vai se ferrar nessa história, principalmente por quê? Porque não vai conseguir nada. Toda essa expectativa de que ele vai achar alguma coisa, que ele vai conseguir alguma coisa na negociação, vai ser frustrada no final das contas, né? Vai acabar piorando a visão dele aqui no Brasil. Olha só o que o pessoal está falando aqui, ó. No pessoal da área de negócio, já está falando aqui, ó, polêmica do Haddad que fez a Bolsa derreter. Isso aqui é um detalhe, tá? Isso aqui é a questão do passe livre que eles estão discutindo lá no governo, mas eu não acredito que isso saia, pelo menos não por enquanto. O máximo que o Lula vai fazer é prometer isso para o próximo governo dele, né? Agora, o pessoal está falando aqui do perigoso fator Rubio, porque eles já estão vendo que não vai dar em nada essa porra, né? O Lula foi forçado a negociar, só que agora ele vai ter que dar um passo. O Brasil vai ter que ceder alguma coisa. Vai ceder aonde? A minha dica é anistia, mas será que o Lula vai querer fazer isso? Será que o pessoal vai topar essa brincadeira? Vamos ver, é uma coisa positiva isso daí. Andou esse negócio do contato com o Trump, andou a negociação com o Trump. Isso daqui está ajudando o Lula nesse momento, não tenha dúvida, mas não vai ajudar para sempre não. Aliás, como os outros fatores também. O que está acontecendo nesse momento é realmente o Lula desesperado para ganhar de novo essa popularidade dele, para impedir a saída do PP e do União Brasil da base do governo. Não creio que ele vai conseguir, e o pior, o fato dele ter feito isso com tanto assodamento, com tanta pressa, vai prejudicar ele ano que vem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.